racionalista. O justnaturalismo possui longa tradição, passando pelos filósofos gregos e desaguando em concepções modernas do início do século XX, como Stammer. Pode-se dizer, em linhas gerais, que essa escola parte do pressuposto que existe uma lei natural eterna e imutável. Entre eles, a consensual existência de um direito natural. O que divergiria seria a extensão desse direito para Kant. Para Kant, a liberdade era um direito natural. Para Aristóteles, a escravidão era natural. Para Locke, a propriedade privada era um direito natural. O dicionário básico da filosofia conceitua o direito natural como sendo aquele que resulta da própria natureza do homem, superior a toda convenção ou legislação positiva. Assim, para os teóricos do direito natural, o direito é o conjunto das leis necessárias e universais, deduzidas pela razão da natureza das coisas e que serviria de fundamento para o direito positivo. A teoria justnaturalista nos instrui que, para que a lei seja concebida como tal, é preciso que ela seja justa. Só a lei justa é válida, por isso muitos juristas classificam que essa teoria como reducionista. Para a norma ser válida, o seu conteúdo, a sua matéria deve ser justa. Daí o termo validade material da norma. Um dos principais expoentes desta corrente é Gustav Herdruch, que afirma que a lei justa não é jurídica, e que quando uma lei nega conscientemente a vontade da justiça, por exemplo, rechaça os direitos do homem e é carente de validade. Há leis que possuem caráter tão justo e tão prejudicial que se faz necessário negar o seu caráter jurídico quando a justiça não é aplicada, quando a igualdade, que é o núcleo da justiça, é conscientemente negada por normas do direito positivo. A lei não é somente injusta, mas carente de juridicidade. Divergindo dessa doutrina, os positivistas ou positivistas jurídicos fazem uma crítica radical. Eles demonstram que a crença em direito natural, qualquer que seja sua origem, é ingênua. Kelsen, ao analisar a fragilidade do justnaturalismo, conclui que a justiça é um conceito subjetivo. Alexandre Travessone Gomes assevera que, por negarem o direito natural e a fundamentação do direito na moral, os positivistas, sobretudo Kelsen, pregaram um fundamento de validade meramente formal, ou seja, que não determina o conteúdo da norma que fundamenta. Eles defendem que um argumento de validade puramente formal, nesse sentido, o que constitui o direito enquanto tal é validade, não no sentido de justiça, como visto na teoria anterior, pois eles acreditam que os conceitos de justiça são subjetivos e irracionais. Eles não acreditavam em valores absolutos, pois valores de direito, que decorrem de normas jurídicas, acabariam por se distanciar dos valores de justiça, que decorrem de normas morais. Como há várias morais, o justo estaria vinculado a um conceito plástico e imutável. Muitos autores pátrios dizem que o conceito de vigência se esbarra com o de validade formal, ou seja, para ser formalmente válida, a lei precisa ter preenchido os requisitos técnicos formais. Segundo Miguel Reale, validade formal ou vigência é, em suma, uma propriedade que diz respeito à competência dos órgãos e aos processos de produção e reconhecimento do direito no plano normativo. A eficácia, ao contrário, tem um caráter experimental, portanto, se refere ao cumprimento efetivo do direito, por parte de uma sociedade, ao reconhecimento do direito pela comunidade, no plano social, ou, mais particularizadamente, aos efeitos sociais que uma regra suscita através de seu cumprimento. Cabe aqui comentarmos a distinção que faz José Afonso da Silva entre validade formal e validade material das normas. A validade formal diz respeito às normas serem criadas de acordo com o procedimento pré-estabelecido por meio das autoridades competentes, ao passo que a validade material diz respeito à adequação do conteúdo das normas à Constituição. Jürgen Habermas afirma que quando o direito positivo sucedeu ao natural, momento em que todos os meios passaram a ser monopolizados pelo Estado, esses direitos de usar a força transformaram-se em autorização para iniciar uma ação judicial. Segundo ele, o modo de validação do direito interliga-se com a força de um processo de normatização do direito que tem a pretensão de ser racional por garantir a liberdade e fundar a legitimidade. A tensão entre esses momentos, que permanecem distintos, é intensificada e ao mesmo tempo operacionalizada em proveito do comportamento. Para discernir adequadamente validade formal e validade material, Ferrajoli e Serrano restringem a validade formal à expressão vigência, resguardando a expressão validade para aquilo que acima se designou validade material.
Kant supera o positivismo jurídico antes mesmo do seu surgimento, defendendo fundamentos de validade que não são dogmáticos como os justnaturalistas, nem formais como os positivistas. Ele é considerado pós-positivista. Ele faz da liberdade o fundamento supremo de sua ética e, por conseguinte, do direito. Para ele, o fundamento de validade do direito em Kant é transcendental. Travessone nos ensina que o imperativo categórico que se funda na liberdade e legitima o direito, além de mandar a obediência à ordem jurídica, torna possível chegar, por seu procedimento, ao conteúdo de uma norma jurídica justa. Uma fundamentação transcendental do direito, como a de Kant, constitui parte da superação do positivismo jurídico, pois resolve o problema da busca da dimensão ética ao direito sem, contudo, adotar um direito natural heterônomo. Com a complexização da sociedade, foi necessário adequar os meios de validade normativa à nossa realidade. Pode-se dizer que, hoje, buscamos uma validade deontológica, ou seja, baseada no dever-se da norma. Isto é feito através de grande auxílio dos princípios jurídicos. Os princípios, enquanto normas positivadoras e valores percebidos como fundamentais, emergem como anunciados imperativos, em face da carência da legitimidade verificada nas regras. A normatividade dos princípios aparece em várias circunstâncias, reorientando a racionalidade do intérprete, que se desloca dos critérios formais de validade de uma norma para o seu substrato axiológico. Em suma, no direito pós-moderno, só é possível jurisdição através do recurso aos princípios, única modalidade de norma capaz de simultaneamente normatizar a conduta humana, estabelecer uma situação de diálogo com o sujeito cujo comportamento se pretende validar. Surge um conceito de validade procedimental das normas, ora formal, ora material, sem ser nenhuma das duas, ou seja, não se trata aqui de normas básicas constituídas, o princípio X como condição de validade de toda qualquer norma. Rege os discursos práticos, enquanto que o princípio Y mobiliza os indivíduos para uma efetiva participação discursiva. Como resultado, temos a ética do discurso, sem nenhuma orientação substancial ou constituída, mas com afirmação procedimental, que garante a imparcialidade da formação do juízo pelo exame da validade de normas, considerando hipoteticamente. Logo, não se trata de produção de normas, mas de exame de mesmas, de sua legitimidade, ou seja, que eles quebrem com o rigor formal a priori das normas jurídicas, conforme Marcos Carlos Luz. Argumentação racionais, não contraditórias, sistemáticas, não exclusivas ao texto legal dos artigos em conflito ou aos limites positivistas, mecanistas ou correntes diversas de lagitário. Discricionalidade do portamento ao juiz, onde dada a inexistência de uma opção expressa e literal do parlamento incluída no texto desse normativo, mais recente torna-se necessário buscar a coerência de sistema com o objetivo de trazer a lume, nem juízo de ponderação, de princípios, aquela decisão razoável, justa e legítima para o caso concreto, dentre dos padrões do pós-positivismo, imperativo categórico, e dos parâmetros traçados pelas vindas mestras da sua construção. Ela não oferece uma resposta pronta para o ordenamento, como um todo, que deve desenvolvê-la de acordo com a necessidade de determinadas comunidades. Nesse sentido, os autores da norma seriam, ao mesmo tempo, autores e desnatários do direito, conforme nos... De acordo com Miguel Reale, a teoria da justiça se situa no âmbito da axiologia. A axiologia, segundo ele, se desenvolve em dois planos. Um, filosófico, sobre os valores em si mesmo ou sua objetividade, sendo esta concebida de diversos modos, e um outro positivo relativo às experiências valorativas, à sua estrutura, condicionamento social, suas inter-relações. Admitindo-se que toda regra de direito tem por finalidade concretizar um valor. É reconhecer que a pluralidade de valores é algo essencial à experiência jurídica.
Infinitos são os valores que fundam as normas jurídicas, mas as normas jurídicas, uma vez positivadas, pressupõem outros valores como o da liberdade, ou os da igualdade, da ordem e da segurança, sem os quais a liberdade redundaria ao arbítrio. Segundo Reale, a justiça não é o mesmo que liberdade, nem coincide com a igualdade, a ordem ou a segurança. A justiça é a condição primeira de todos eles, é a condição transcendental de sua possibilidade como atualização histórica. É a mais fundamental de todas as finalidades humanas, vez que se encontra vinculada às raízes da essência humana. Ela é, pois, tentativa renovada e incessante da harmonia entre experiências axiológicas necessariamente plurais, distintas e complementares, sendo ao mesmo tempo a harmonia assim atingida. Sendo assim, a justiça é a síntese de um processo dialético, caracterizado pela busca permanente da composição harmônica dos valores envolvidos. Logo, a justiça é sempre um instante de um processo, daí porque ela pode assumir diferentes expressões a depender do momento histórico. Cada época histórica tem a sua imagem ou a sua ideia de justiça, dependente da escala de valores dominante nas respectivas sociedades, mas nenhuma delas é toda justiça. A justiça, assim, tanto é o processo dialético valorativo em si, como também a eventual síntese histórica produzida por ele.